Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre mudança com crianças. Eu acho que tem 3 pontos super importantes que eu queria falar pra vocês, que eu acho que contribuiu muito, sabe, pra que essa nossa mudança de morar na Inglaterra de 15 anos pra mudar pro Brasil com as crianças. A Charlotte tinha 10 na época, a Emma tinha 8, mas elas fizeram 9 e 11 logo depois que a gente se mudou. E eu acho que tem três coisas super importantes, sabe? Número um, participação. Número 2, tempo disponível. E número 3, paciência. Número 1, participação. Deixem elas participar. Por exemplo, quando a gente se mudou pro Brasil, elas tinham que decorar o quartinho delas, eu deixei elas escolhendo o que elas queriam. Porque assim, ó, a Emma estava feliz em vir pro Brasil, tá? A Emma tinha 9 na época. Ela tava o quê? A Charlotte já tinha 10, já tinha 11, já vou dizer mais ou menos porque ela fez uns anos logo, idade logo depois que a gente se mudou. A Charlotte foi mais difícil, porque ela estava entrando na adolescência, ela já estava com uma turma muito boa na escola lá, ela não queria se mudar, tá? Então, assim, ó, eu nem todo mundo sabe, como eu sempre digo, obrigada, minha filha, por ter vindo, e a minha filha, e a Charlotte diz, mãe, eu não tive escolha, e é verdade, ela não teve escolha. Porque como família a gente decidiu isso, e a gente decidiu que seria uma coisa boa, sabe? Ainda que nem todo mundo queria com todo o coração, como eu queria toda essa mudança, todo mundo aceitou. E então, número 1, deixa elas participarem. Por exemplo, se você vai alugar uma casa, vai comprar uma casa, deixa elas decorar o quartinho delas. Se você não pode, de repente, pintar as paredes, deixa ela comprar a colcha que ela gosta, deixa ela comprar umas almofadas que ela gosta, deixa ela fazer o quartinho, o cantinho dela bem do jeito que ela ou ele gosta, né? Se ele gosta de carrinho, se ele gosta de animais, tenta fazer o cantinho dele com a participação dele, né? Tipo, a Charlotte escolheu um papel de parede aqui que de repente eu não escolheria, eu faria o quarto dela diferente, não tem problema, ela quis escolher isso, eu deixei ela escolher pra fazer ficar bem a carinha dela, ela se sentir parte da mudança, sabe? Número 2, tem certeza que você vai ter um tempo, você vai ter um tempo disponível para dar para criança, sabe? Então, quando a gente se mudou pro Brasil, eu sei que muitas vezes as pessoas se mudam por causa de trabalho, às vezes elas vão se mudar, vão ter que trabalhar direto, não vão ter tempo de dar atenção para criança. Eu acho que é importante tu tentar ter um tempo disponível, sabe, pra dar pra criança. Por exemplo, quando a gente se mudou, né, assim que a gente se mudou, eu não trabalhei imediatamente. Tipo, eu fiz um pouco do meu trabalho, que é porque eu faço nossa parte, organizo a nossa parte financeira, mas não trabalhando como eu trabalhava antes. E foi muito legal, sabe? Porque a Charlotte ligou várias vezes, chorando. Eu acho que assim, ó, nos primeiros 8 semanas, uma vez por semana, ela ligava, chorando copiosamente, dizendo, mãe, eu não consigo, eu quero ir embora, eu não entendo o que elas falam, não sei o que, não sei o que. Porque assim, a Charlotte é super sociável, ela adora conversar, adora essa parte das amigas, e ela queria participar e ela não conseguia. Então, pra ela era frustrante não poder falar, sabe? E eu estava disponível. Então, assim, várias vezes eu fui na escola, ela me ligou e eu fui na escola. E foi muito legal eu poder fazer isso, sabe? Poder ir lá, conversar com ela. Eu acho que só uma vez ela veio pra casa, geralmente eu ia, ficava lá e ela voltava pra escola. Então, assim, se você pode, coloca nisso no seu planejamento de se mudar, sabe? Para os primeiros meses, eu diria que os primeiros 3 meses, poder dar esse suporte pra sua criança, sabe? Se você de repente tem que trabalhar, tenta quando você pegar da escola, de repente, que você dê atenção pra eles, faça uma coisa divertida. Não vai dar pra fazer muito, tá? Por exemplo, a gente veio pro Brasil, as gurias não falavam português, entendiam, mas não falavam fluentemente. Então, a gente não fazia muita coisa no final do dia porque elas estavam exaustas. Então, a gente liberou um pouquinho o iPad, um pouquinho mais, deixou elas fazerem o que elas queriam um pouquinho mais, sabe? Dá uma baixada nas restrições, vamos dizer, na parte vamos dizer, de tela, sabe? A gente fez isso um pouquinho antes, agora já voltou normal, pra que elas pudessem chegar em casa e relaxar, assistir uma coisa em inglês, jogar o joguinho dela em inglês, de repente ligar pras amiguinhas em inglês, sabe? Eu acho super importante. Então, número 1, participação. Número 2, tempo com elas. E número 3, paciência. Paciência. Eu acho que isso é uma coisa que eu pequei no começo, não tinha muita paciência. Eu dizia, como é que vocês não vão gostar daqui? A gente tem família, tem sol, é uma maravilha. E a gente tem que respeitar as pessoas, né? Que nem todo mundo tem um processo que a gente vai ter, sabe? Às vezes a gente tem que respeitar. E hoje eu vejo, depois de 6 meses, que elas estão super felizes, sabe? Super felizes. E eu fiquei super feliz que eu fiz essas coisas, que eu dei o máximo que eu pude tempo ao tempo, sabe? Que eu tive paciência para esperar alguns meses, que eu tive
o tempo pra estar com ela, e que eu deixei um pouquinho do controle para elas poderem fazer o que elas queriam, sabe, com o quartinho delas, vamos dizer. E assim, ó, devagarinho elas fizeram amizades, assim, as duas fizeram amizades fantásticas aqui, e isso tá sendo muito legal. Então eu acho que é isso. Se você tem alguma pergunta, se você tá pensando em se mudar dentro do Brasil, se você tá pensando em mudar pra fora e você tem alguma pergunta, pode mandar. As gurias não falavam português quando a gente se mudou pra cá. E a Charlotte está fluente, assim, a palavra super difícil, ela sabe falar. Um pouquinho de erros gramaticais, às vezes, especialmente de feminino e masculino, sabe? Mas já ela tá falando. A Emma também, a Emma não é tão sociável quanto a Charlotte, mas a melhor amiguinha dela fala inglês com ela um pouquinho. Então ela não tá tão avançada, mas eu tenho certeza que ela vai avançar. Pra mim, assim, a maior prova é que elas voltaram na escola agora super felizes. Super felizes, elas vão pra escola todos os dias, sem reclamar, adoram a escola. Eu acho que não tem prova maior que realmente elas estão felizes, sabe? Então, se você tiver uma pergunta, bota aí embaixo. Obrigada por assistir.